O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação sobre a repatriação de menores vítimas de violência doméstica. Repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão plenária e tem as informações. Está em discussão dos pontos da Convenção da Haia, tratado internacional que tem por finalidade facilitar o retorno de crianças retiradas ilegalmente do país de origem. A ação proposta pelo PSOL pede que, em casos de suspeita ou evidência de violência doméstica em país estrangeiro, a criança não seja obrigada a voltar ao lar do agressor onde vivia antes de ser levada, ainda que a criança não seja alvo direto de perigo. A questão foi levada para ser definida pelo plenário. O julgamento começou com as manifestações dos envolvidos. A advogada e deputada federal Luciene Cavalcante da Silva falou pelo PSOL. O partido pretende que, se o motivo da vinda da criança para o Brasil for a violência contra a mãe, o caso também se enquadre nessas exceções. Ou seja, se houver essa situação, que se proíba o retorno da criança ao país de origem. Deportados não são criminosos. Mães em fugas de lares com violência doméstica e familiar não são sequestradoras e criminosas. O Estado brasileiro não pode ter dúvida com relação a isso. São mulheres em vulnerabilidade que possuem o direito de serem acolhidas e protegidas e viverem com seus filhos e filhas num ambiente sadio e seguro. Representando a AGU, Rodrigo Carmona Castro Rodrigues explicou como o órgão procede diante de denúncias de violência envolvendo crianças vindas do exterior e manifestou posicionamento da AGU perante a ação. Queria que ficasse bem clara a opinião da AGU nesse processo. A gente entende que a violência doméstica, ainda que só contra a mãe, e ainda que a criança não presencie a violência, é um motivo para o não retorno da criança. Ela se enquadra no artigo 13b, porque expõe a criança a risco. Mas nós entendemos que essa violência tem que ser comprovada. Assim, como essa comprovação vai ser feita, ainda que seja uma suspeita fundada, como o Ministério Público falou, nos parece adequado. Mas tem que haver uma instrução probatória. A mera alegação irá expor o Brasil internacionalmente, porque os demais países que adotam a convenção não acatam esse argumento. E se a gente seguir esse caminho, eles vão passar a interpretar que a gente não está cumprindo a convenção. E se eles interpretarem que a gente não está cumprindo a convenção, eles não vão acatar nossos pedidos de cooperação ativa. E a gente não vai conseguir repatriar as crianças que estão fora do Brasil. A gente depende deles para repatriar as crianças que estão fora do Brasil. Então, esse é o problema aqui nessa análise e nesse avanço. A procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, a deputada Soraya Santos, defendeu a proibição da repatriação das crianças ao país de origem diante de casos de violência. Essa interpretação, ela coloca o Estado brasileiro como carrasco das dores dessas mães que ele tem a obrigação de defender. Não pode essa interpretação tratar essas mães, essas mulheres, como sequestradoras internacionais. Porque nessa hora que o Estado brasileiro as enquadra como sequestradora, ele precisa entender que é nessa hora que ele já tirou dela qualquer condição de um trabalho digno, da luta por um lar estável e a luta pelos seus filhos. O Defensor Público Geral Federal disse que a violência doméstica já é uma forma de impedir a repatriação das crianças vítimas de casos de violência, assim como as mães. A maior parte das mães que retiram seus filhos, elas residem em países e que sofrem ou sofreram algum tipo de violência. E essas violências, elas são silenciosas ou são silenciadas, inclusive pelas barreiras linguísticas, culturais, religiosas, éticas de determinado país. E exigir a comprovação cabal é relegar a proteção da mulher a uma mera comprovação ou exigências de comprovação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou pela parcial procedência do pedido feito pelo PSOL, levando em consideração a fundada suspeita de violência doméstica. É necessário entender que a convenção deve ser lida como a dizer, diante de fundada suspeita, também deve ser
impedida, deve ser recusada a postulação de retorno do menor. E isso a partir de uma interpretação conforme a Constituição. Nós temos um dispositivo na Constituição que diz que os interesses da criança, o interesse do menor, deve ter absoluta prioridade. Olha, se eles devem ter absoluta prioridade, diante de um cenário em que a possibilidade marcada por elementos concretos, elementos objetivos de dano para a criança, essa absoluta prioridade da criança induz a essa conclusão, de que a criança não deve ser retornada nesse contexto. A outra questão é saber como que se vai provar que provas, que elementos de convicção seriam necessários para caracterizar a fundada suspeita. Isso vai ser visto caso a caso. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data ainda a ser definida.